Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, nos meus endereços telemáticos. Diariamente eu apresento a liturgia de uma forma até antecipada, liturgia oficial. Eu pesquiso em sites fidedignos, como, por exemplo, o revista arautos.org, revista.arautos.org e também a comunidade Nova Aliança. Aí passo para vocês o que é mais importante. Neste vídeo, aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919, eu vou transmitir a liturgia referente ao dia 3 de agosto de 2024, sábado, 17ª semana do Tempo Comum. Nós estamos no ano litúrgico B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. No rito temos a missa escolha ou Nossa Senhora no sábado. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Vamos às leituras, então, deste dia. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos do 11 ao 16 e o 24. Naqueles dias os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: Este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignatários e a todo o povo: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo, mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes, pois em verdade o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o profeta Jeremias, com suas fortes palavras, sendo reconhecido. Agora o Salmo responsorial, 68 na Bíblia Vulgata, na tradução da Septuaginta para o latim, ou 69 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 15 ao 16, 30 ao 31, 33 ao 34, refrão 14. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Repetamos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando, eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos.
No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Repetamos, no tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Vamos agora ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho é o de São Mateus, que também recebe o nome de Levi. Mateus ou Levi. Capítulo 14, versículos do 1 ao 12. Vamos aclamar primeiro, depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi levada num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão que está no livro Igreja em Oração. O relato da morte de João segue imediatamente ao da rejeição de Jesus em Nazaré, conforme Mateus 13, versículos 54 a 58, proclamada na liturgia anterior. Com isso, o evangelista demonstra o destino comum de João e de Jesus, o martírio, como consequência do anúncio profético da justiça e da verdade do reino de Deus. A passagem de hoje começa e termina falando de Jesus, emoldurando toda a narrativa da morte de João. Isso revela o clima de ameaça que envolve a vida e o ministério de Jesus. Herodes, incomodado com a pregação e com a palavra profética de João, queria matá-lo, mas temia covardemente a reação do povo que considerava João um profeta. Por ocasião de seu aniversário, o rei não perdeu a oportunidade de degolar João. Herodes então comete 2 pecados graves: adultério e assassínio. No entanto, não devemos ver o episódio da morte de João Batista apenas como prefiguração e alusão ao mesmo tipo de morte violenta que Jesus sofrerá em Jerusalém. João e Jesus são exemplos ou modelos de pessoas justas que, diante dos poderosos, em um mundo assombrado pelas injustiças e maldades, não temem e não se calam. Os poderosos não conseguiram e não conseguirão calar a voz
da profecia, da verdade e da vontade de Deus. Olha, não é? Que reflexão importante esta que acabamos de ler. E tem mais uma aqui, do livro Palavra e Vida. Cortar a cabeça de João não foi um bom presente, diria qualquer mãe ao rei Herodes. Devia ter pensado um pouco melhor antes de entregar João Batista à morte. No fundo, Herodes devia ser um homem muito medroso. Tinha medo de João porque esse lhe dizia a verdade. Tinha medo do povo e, por isso, não se atrevia a matar João. Também tinha medo das mulheres que o rodeavam e, por isso, mandou matá-lo. Vemos, então, que tudo era questão de medo. E assim aconteceu. Nem João Batista, nem Jesus tiveram medo de ninguém, nem de nada. Continuaram seu caminho destemidos. Foram livres. E nós devemos seguir esse exemplo. Agora vamos aos santos do dia. Dia 3 de agosto, melhor dizendo, 3 de agosto de 2024. Temos vários santos. Vamos passar então aos primeiros. Santo Asprênio é santo de 3 de agosto. Foi o primeiro bispo de Nápoles nos séculos I e II. Santo do dia 3 de agosto, Santo Eufrônio, bispo, faleceu em 475. Edificou em Autun, na França, uma basílica em honra do mártir São Sinforiano e adornou com maior decoro o sepulcro de São Martinho de Tours. Santo do dia 3 de agosto, São Martinho Eremita, faleceu em 580, viveu em contemplação e oração numa estreita gruta de Monte Massico, na Itália. Conforme o site Pocket Terço, São Martinho era um nobre romano chamado Marcos ou Márcio. Posteriormente, graças ao Papa São Gregório Magno, que muito o elogiou em seus sermões pela santidade e pela grandeza da humildade desse seguidor de Cristo, lhe foi dado o nome de Martinho. Provavelmente ele nasceu em torno do ano 500, pois quando São Bento, em 529, se transferiu para Monte Cassino, encontrou, já vivendo ali, esse jovem eremita. Vivia em solidão, numa pequena gruta. São Bento o encontrou e chegou a viver por um pouco de tempo nessa gruta, junto com São Martinho. Apesar de ambos jejuarem e rezarem juntos, não entraram muito de acordo sobre o modo de vida a ser seguido, pois São Bento desejava a vida em comum, enquanto São Martinho não desejava abrir mão da vida solitária. Apesar da discordância, os dois santos ainda mantiveram contatos. Enquanto São Bento seguiu seu caminho, Martinho, para tornar mais dura sua penitência, teria amarrado uma corrente ao seu pé e fixado a outra extremidade a uma pedra. Assim preso, não podia sair de sua gruta. Viveu recluso dessa maneira por cerca de 3 anos. Apenas mediante a intercessão de São Bento é que Martinho decidiu se soltar da corrente, dando mostras de grande humildade ao receber Bento. Receber e obedecer, não é? Muitas pessoas procuravam por Martinho para pedir orações e bênçãos. Alguns jovens ficavam tão impressionados com seu estilo de vida que começaram a se retirar em solidão. Desse modo, começou a surgir em torno de Martinho uma pequena comunidade de monges eremitas. Com o tempo, São Martinho tornou-se o abade dessa pequena comunidade. No dia 3 de agosto do ano 580, depois de conduzir uma vida ascética e se consumir em jejuns e penitências, São Martinho morreu santamente.
Seus monges se encarregaram de sepultar o corpo santo na igreja do mosteiro. Santo do dia 3 de agosto, São Pedro de Anagni, bispo, faleceu em 1105. Pelo sobrenome, deve ser italiano, Anagni. Descendente de família principesca, Pedro de Anagni foi monge beneditino e depois bispo de Anagni, é a localidade, na Itália. Empenhou-se na reforma da vida do clero e dos leigos. Santo do dia 3 de agosto, Beato Agostinho Casotic, bispo, faleceu em 1323. Foi bispo da Ordem dos Pregadores, que primeiro governou a igreja de Zagreb e depois, por causa da hostilidade do rei da Dalmácia, transitou para a sede de Lucera, onde se dedicou com grande diligência ao cuidado dos pobres e dos necessitados. Santo do dia 3 de agosto, Beato Francisco Bandrés Sánchez. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir. Faleceu em 1936. Francisco Bandrés Sánchez foi um religioso salesiano, martirizado durante a Guerra Civil Espanhola. Santo do dia 3 de agosto, Beato Afonso Lopes Lopes, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1936. Afonso Lopes Lopes foi religioso franciscano, fuzilado em Samalús, na Espanha, durante a Guerra Civil. Santo do dia 3 de agosto é o Beato Salvador Ferrandes Segue. Foi presbítero, que é o sinônimo de padre ou sacerdote, e mártir, faleceu em 1936. Salvador Ferrandes Segue, durante a perseguição contra a fé, derramou seu sangue por Cristo Jesus em Alicante, na Espanha. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você está suplicando, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, professor que nos dá muita informação, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Então Ele sabe o que é melhor para o Filho. Até na terra, o Pai físico nos dá um não, quando vê que é o melhor para o seu rebento. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará e será o juízo final. Não deixe que sua vida se perca na eternidade e você vá para o inferno. Não, não faça isso. Creia que Jesus é Deus, o Deus deste amor infinito que morreu na cruz por nós, o Deus humanado. Depois venceu a morte no 3º dia, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Creia em Jesus, então, como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.